No intrincado e muitas vezes volátil tabuleiro de xadrez da geopolítica do Oriente Médio, as nações frequentemente buscam vantagens assimétricas para contrariar o poderio convencional avassalador de seus rivais. Para a República Islâmica do Irã, diante da superioridade tecnológica e numérica da Marinha dos Estados Unidos, essa estratégia se tornou um pilar de sua postura de defesa. A vasta disparidade nos gastos militares, onde o orçamento de defesa do Ismaila é aproximadamente 130 vezes maior que o do Irã, exige investimentos criativos e direcionados. Teherã não pode esperar igualar Washington navio por navio ou avião por avião. Em vez disso, deve identificar e explorar vulnerabilidades específicas, transformando os pontos fortes percebidos de seu adversário em potenciais fraquezas através de capacidades calculadas e de alto impacto. Esse pensamento estratégico levou o Irã a focar seus recursos em um ativo naval particularmente potente e temido, o submarino. Especificamente, sua frota de 3 submarinos diesel-elétricos da classe Kilo, de fabricação russa, tornou-se a peça central de um audacioso esforço de modernização. O objetivo não era construir uma marinha de águas azuis capaz de projetar poder globalmente, mas criar uma formidável capacidade de negação de acesso e de área dentro de seu próprio quintal marítimo. Ao aprimorar a furtividade e a letalidade desses submarinos, o Irã visava colocar em risco os ativos mais valiosos da marinha dos Enayr Seyna, seus grupos de ataque de porta-aviões, que regularmente patrulham as vias marítimas estratégicas do Golfo Pérsico e do Mar Arábico, transformando essas águas em um potencial cemitério para qualquer força naval hostil. A decisão de investir cerca de 400 milhões de dólares na modernização desses 3 navios foi um compromisso nacional significativo, representando uma parte substancial de seu orçamento de aquisições de defesa. Esse investimento, realizado entre 2021 e 2023, foi um claro sinal de intenção. Demonstrou que o Irã estava disposto a apostar pesado em sua capacidade de criar uma força submarina tão silenciosa e letal que pudesse desafiar efetivamente o domínio naval americano na região. O plano era transformar esses submarinos, já capazes em predadores de topo das profundezas, capazes de espreitar indetectados no complexo ambiente acústico do Golfo, esperando o momento perfeito para atacar com consequências devastadoras. Essa aposta estava enraizada em uma profunda compreensão da dimensão psicológica da guerra naval. A mera possibilidade de um submarino oculto e silencioso patrulhando sob as ondas pode ter um efeito desproporcional nas operações de um oponente. Isso os força a dedicar imensos recursos à guerra antissubmarina, retarda os desdobramentos e instila uma constante sensação de vulnerabilidade. Para o Irã, o sucesso desse projeto não seria medido apenas em sua capacidade de afundar navios, mas também em seu poder de dissuadir a ação americana e moldar o cálculo estratégico em qualquer confronto futuro. Os quilos modernizados foram feitos para serem mais do que apenas armas. Eles foram concebidos para serem um poderoso símbolo de desafio e uma ameaça crível a uma superpotência global. A modernização dos submarinos iranianos da classe Kilo, designados Projeto 636 Varshavianka por seus construtores russos, foi um empreendimento ambicioso e meticulosamente planejado. Realizado principalmente no estaleiro naval de Burk, em Bandar Abbas, o projeto contou com significativa assistência técnica russa, garantindo que as atualizações fossem integradas perfeitamente à arquitetura existente dos submarinos. Este investimento de 400 milhões de dólares não foi uma reforma superficial, mas uma revisão profunda, projetada para expandir os limites da descrição dos submarinos diesel-elétricos. O objetivo principal era reduzir drasticamente as assinaturas acústicas e magnéticas das embarcações, tornando-as excepcionalmente difíceis de detectar pelas sofisticadas redes de sensores empregadas pelos Estados Unidos e seus aliados na região. No centro da atualização estava a aplicação de novas e modernas telhas anecoicas nos cascos dos submarinos. Estes compósitos de borracha especializados são projetados para desempenhar 2 funções críticas: Media Group, Rubber Composite Materials for Submarines, Hands Holding Submarine Acoustic Tiles, Submarine Hull, with Special Coating Stock, Distribute Equally. Eles absorvem os pings de sonar ativos
enviados por navios e aeronaves inimigas, impedindo que as ondas sonoras ricocheteiem e revelem a localização do submarino. Em segundo lugar, e talvez mais importante, eles amortecem os sons gerados de dentro do próprio submarino. O zumbido das máquinas, o fluxo de água através dos tubos e o movimento da tripulação. Ao aprisionar esses ruídos internos, as telhas reduzem significativamente a assinatura acústica da embarcação, permitindo que ela se misture ao ruído ambiente do oceano. Além das medidas externas de silenciamento, o investimento também financiou uma renovação abrangente dos sensores e armamentos dos submarinos. Os sistemas de sonar foram substituídos por matrizes digitais mais avançadas, proporcionando às tripulações iranianas uma imagem muito mais clara e de maior alcance do ambiente subaquático. Isso permite que eles detectem, classifiquem e rastreiem alvos potenciais a uma distância maior, possibilitando que permaneçam passivos e evitem transmitir qualquer som que possa revelar sua própria posição. Em paralelo, os sistemas de armas receberam um impulso significativo com pacotes de orientação de torpedos atualizados, aumentando a precisão e a letalidade de seu armamento principal contra navios de superfície e outros submarinos. Este programa de modernização abrangente, concluído em 2023, transformou os quilos iranianos em uma ameaça muito mais crível. A combinação de um casco mais silencioso, sonar mais sensível e armas mais letais significava que esses submarinos poderiam, teoricamente, adotar uma postura mais agressiva. Eles poderiam perseguir alvos de alto valor, como porta-aviões ou petroleiros, com uma nova confiança, sabendo que suas chances de permanecerem indetectados eram significativamente maiores. Para a Marinha iraniana, isso não foi apenas uma atualização, foi um salto qualitativo em capacidade, elevando seus valiosos ativos submarinos a um nível de discrição que lhes rendeu sua ominosa designação da OTAN, os buracos negros. O apelido Buraco Negro, dado pelos estrategistas da OTAN, não é um exagero, mas um testemunho das excepcionais características stealth do submarino Projeto 636, classe Kilo. Mesmo antes das recentes atualizações do Irã, esses submarinos diesel-elétricos já eram renomados como alguns dos mais silenciosos já construídos. A filosofia de design deles prioriza o silêncio acima de tudo, ao contrário dos submarinos nucleares, que dependem de reatores e bombas de resfriamento funcionando constantemente, gerando um zumbido contínuo de baixa frequência. Os submarinos diesel-elétricos conseguem operar por longos períodos apenas com a energia da bateria. Quando funcionando com baterias, seus motores de propulsão principais são quase silenciosos, permitindo que deslizem pela água com uma assinatura acústica que é frequentemente mais baixa do que o ruído de fundo do próprio oceano. A chave para o stealth do Kilo reside na sua engenharia. Todo o conjunto do motor diesel e do gerador é montado sobre uma base isolada por borracha, uma característica de design conhecida como rafting. Isso impede que as vibrações das máquinas pesadas se transfiram para o casco e se irradiem para a água. Cada tubo, cada bomba e cada peça de equipamento auxiliar é cuidadosamente isolada e à prova de som para minimizar sua emissão acústica. A forma hidrodinâmica do submarino é otimizada para reduzir o ruído do fluxo à medida que ele se move, e sua hélice grande e de rotação lenta é projetada para minimizar a cavitação, a formação de bolhas ruidosas, que é uma grande fonte de detecção para embarcações submersas. Em uma velocidade de patrulha lenta de cerca de 4 nós, 1 Kilo produz uma assinatura acústica de aproximadamente 105 decibéis, tornando-o mais silencioso do que muitos fenômenos naturais do oceano. Para um submarino caçador-matador, essa extrema quietude é sua maior arma. Ela permite que o Kilo empregue táticas de sonar passivo de forma eficaz, essencialmente ouvindo embarcações inimigas, sem nunca ter que emitir um pulso de sonar ativo que revelaria sua própria presença. O submarino pode ficar à espreita ao longo de um ponto de estrangulamento estratégico ou de uma rota de navegação, tornando-se um predador de emboscada subaquático invisível. Ele pode se aproximar de um alvo sem ser detectado, coletar informações e se aproximar a uma distância de torpedos antes mesmo que o inimigo saiba que ele está lá. Essa capacidade de ouvir sem ser ouvido é o que torna a classe Kilo tão temida pelas marinhas de superfície em todo o mundo. O programa de modernização do Irã pegou essa plataforma já formidável e amplificou suas forças.
Ao adicionar uma nova camada de revestimento anecoico avançado e atualizar seus arranjos de sonar passivo, eles reduziram ainda mais a detectabilidade do submarino, enquanto simultaneamente aumentavam sua própria consciência situacional. O objetivo era garantir que, quando um destroyer ou helicóptero da Marinha do Zewa detectasse um de seus quilos, provavelmente seria tarde demais. A primeira indicação da presença do submarino seria o som de um torpedo se aproximando, um cenário que os comandantes navais temem. O apelido Buraco Negro captura perfeitamente essa realidade tática, uma plataforma que parece engolir o som, não revelando nada de sua presença até que ataque. Embora as melhorias tecnológicas tenham tornado os submarinos iranianos excepcionalmente silenciosos, a geografia e a oceanografia singulares do Golfo Pérsico representam um desafio formidável que a tecnologia sozinha não consegue superar facilmente. Este corpo d'água é, para submarinos, um território notoriamente difícil. Ao contrário das águas profundas e abertas do Atlântico ou do Pacífico, o Golfo é notavelmente raso, com uma profundidade média de apenas 40 a 90 metros. Para um submarino como o Kilo, que tem um diâmetro de casco de quase 10 metros e uma profundidade de colapso projetada muito superior a isso, o envelope operacional é severamente comprimido. Há muito pouco espaço vertical para manobrar, limitando a capacidade de um comandante de usar a profundidade para evadir a detecção ou se esconder de ameaças de superfície. O ambiente acústico do Golfo Pérsico é outro fator complicador significativo. A água rasa cria caminhos de propagação sonora complexos e imprevisíveis. As ondas sonoras ricocheteiam erraticamente entre o leito marinho e a superfície, criando uma cacofonia de ecos e distorções que podem confundir até os sistemas de sonar mais avançados. Além disso, o Golfo é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, repleta do ruído de petroleiros comerciais, navios de pesca e daus. Esse alto nível de ruído ambiente pode fornecer cobertura para um submarino silencioso, mas também pode sobrecarregar os próprios sensores do submarino, dificultando a distinção entre um navio de guerra e um superpetroleiro. A alta salinidade da água e as dramáticas variações de temperatura, aquelas termoclinas, curvam e dispersam ainda mais o som, criando zonas de sombra onde um submarino pode se esconder, mas também tornando a detecção de longo alcance não confiável para todas as partes. Este ambiente restrito age efetivamente como um grande equalizador. As capacidades de mergulho profundo de um submarino e as tecnologias avançadas de silenciamento tornam-se menos decisivas quando ele está operando no que é essencialmente um grande, ruidoso e raso tanque. O espaço limitado restringe a capacidade de um submarino de acelerar ou realizar manobras de alta velocidade para escapar de uma ameaça. Táticas de evasão que funcionariam em mar aberto, como mergulhar abaixo de uma camada térmica ou fazer uma curva acentuada em um ponto cego acústico, são muito menos eficazes. Um comandante de submarino no Golfo está constantemente ciente da proximidade da superfície acima e do leito marinho abaixo, uma forma de claustrofobia operacional que dita cada decisão tática. Portanto, embora o investimento do Irã tenha tornado seus submarinos mais furtivos, isso não mudou a física fundamental de sua área de operação. O Golfo Pérsico permanece um campo de batalha transparente em muitos aspectos, onde se esconder é difícil e a margem de erro é mínima. Qualquer submarino, por mais avançado que seja, é inerentemente mais vulnerável nesses confins rasos. Essa realidade geográfica significava que a eficácia do investimento de 400 milhões de dólares do Irã dependeria, em última análise, não apenas do silêncio de seus barcos, mas de sua capacidade de explorar a acústica desafiadora do Golfo melhor do que seu adversário, uma tarefa que se mostrou mais difícil do que o esperado. Em um contraste gritante com os gastos massivos do Irã em atualizações tecnológicas, a resposta da Marinha dos Estados Unidos foi definida pelo que ela não fez. Não houve novos programas de bilhões de dólares iniciados, nem pedidos urgentes por tecnologia de sensores revolucionária, e nenhum projeto secreto de emergência para desenvolver um suposto matador de quilo. O balanço do Pentágono para essa ameaça específica, bem, ele realmente permaneceu, notavelmente em zero. Essa aparente inação não era um sinal de complacência ou de desconsideração da ameaça iraniana. Em vez disso, foi uma declaração silenciosa e profunda de confiança em algo muito mais duradouro do que qualquer peça de equipamento
sua doutrina de guerra anti-submarino de 60 anos, aprimorada através de décadas de jogos de gato e rato da Guerra Fria com a Marinha Soviética. Essa doutrina americana não é um manual estático, mas um sistema vivo e pulsante, que integra pessoas, plataformas e processos. É uma abordagem multicamadas que trata a guerra anti-submarino não como uma atividade singular, mas como um esforço persistente e de ampla área. O princípio central é que nenhuma plataforma sozinha pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas uma rede coordenada de recursos pode criar um campo de batalha transparente, tornando quase impossível para um submarino operar sem ser detectado por algo. Essa rede inclui submarinos de ataque movidos a energia nuclear caçando abaixo da superfície, navios de guerra de superfície como destroyers com seus poderosos sonares de casco e de arrasto rebocado, e, crucialmente, aeronaves de patrulha marítima como o P-8A Poseidon, que atuam como os olhos e ouvidos da frota de cima. A abordagem americana enfatiza uma profunda compreensão do ambiente. A Marinha dos Israel passou décadas mapeando meticulosamente o fundo do oceano, estudando temperaturas da água, níveis de salinidade e padrões de ruído ambiente em áreas estratégicas-chave como o Golfo Pérsico. Essa vasta biblioteca de dados oceanográficos permite que seus operadores de sonar e planejadores táticos prevejam como o som viajará naquele ambiente específico em qualquer dia. Eles entendem onde as zonas de sombra acústica provavelmente se formarão e onde um submarino pode tentar se esconder. Esse conhecimento ambiental permite otimizar seus padrões de busca e implantar seus recursos da maneira mais eficaz, transformando a complexa acústica do Golfo de um obstáculo em uma vantagem tática. Em última análise, a resposta dos Israel foi uma aposta em seu sistema sobre a tecnologia do Irã. Foi uma aposta de que sua rede integrada de sensores, suas tripulações altamente treinadas e experientes, e sua profunda compreensão do domínio subaquático seriam mais do que páreo para um submarino tecnologicamente mais silencioso, operando em um ambiente restrito. A Marinha dos Israel escolheu confiar em sua orquestra de caçadores bem ensaiada, em vez do instrumento solo do Irã, não importa quão finamente ajustado esse instrumento tivesse se tornado. Essa confiança na doutrina estabelecida demonstrou a crença de que o como lutar é muitas vezes mais importante do que o com o que você luta, uma lição forjada nas profundezas da Guerra Fria e agora sendo aplicada nas águas quentes e rasas do Golfo Pérsico. O teste definitivo dessas duas filosofias concorrentes, o investimento tecnológico do Irã versus a abordagem doutrinária do EUA, ocorreu quando os submarinos da classe Kilo, recém-atualizados, foram para o mar. Os resultados foram uma validação clara da estratégia da Marinha do EUA. Apesar dos 400 milhões de dólares gastos para torná-los praticamente invisíveis, os Estados Unidos e seus aliados conseguiram manter um rastreamento contínuo e em tempo real de todos os 3 submarinos iranianos, Buraco Negro. Nos últimos 14 meses, desde o início de março de 2025, nenhum dos submarinos conseguiu sair do porto ou operar em águas abertas sem ser constantemente monitorado. Os caçadores, desde o momento em que deixaram o cais, tornaram-se a caça. Essa conquista notável não foi resultado de uma única tecnologia, bala de prata. Pelo contrário, foi a execução perfeita da doutrina ASW, Guerra Anti-Submarino, em múltiplas camadas. O processo começa com inteligência. Imagens de satélite e outras fontes monitoram os submarinos no porto de Bandar Abbas, fornecendo um aviso antecipado quando eles estão se preparando para zarpar. Uma vez que um quilo parte, a rede integrada da Marinha dos Israel assume o controle. Redes de sensores submarinos, aeronaves de patrulha marítima de longo alcance e vigilância persistente de navios de superfície e ativos aliados trabalham em conjunto para estabelecer um rastreamento inicial do submarino enquanto ele transita pelo Estreito de Hormuz. Uma vez no Golfo Pérsico ou no Mar Arábico, a tarefa de rastreamento é compartilhada e transferida entre diferentes ativos. Uma aeronave P-8A Poseidon pode usar seu detector de anomalias magnéticas, EMAD, ou lançar sonoboias para localizar a posição do submarino. Essa informação pode então ser passada para um destroyer da classe Arleigh Burke próximo, que pode usar seus próprios sistemas de sonar potentes para manter contato. Enquanto isso,
um submarino de ataque da classe Virgínia da Marinha dos Inias-Iowa, ele próprio um mestre da furtividade, pode estar seguindo o quilo iraniano a uma distância segura, ouvindo passivamente cada movimento seu. Essa cobertura constante e sobreposta garante que, mesmo que um ativo perca contato, outro esteja pronto para retomar o rastro, deixando a tripulação iraniana sem onde se esconder. O impacto psicológico nas tripulações dos submarinos iranianos deve ser imenso. O propósito de um submarino furtivo é operar com a crença reconfortante de que é invisível. Saber que cada movimento seu está sendo observado por um adversário superior anula sua principal vantagem e transforma sua embarcação de uma arma formidável em um alvo vulnerável. O sucesso da Marinha do Cepal Senior demonstrou que nas águas rasas e acusticamente desafiadoras do Golfo Pérsico, um sistema de detecção abrangente e bem praticado poderia neutralizar eficazmente um investimento massivo em furtividade específica da plataforma. A aposta de $400 milhões não deu certo, não porque a tecnologia era falha, mas porque o sistema do oponente era simplesmente melhor. As implicações estratégicas desse jogo de gato e rato submarino foram evidenciadas durante a tensa crise que eclodiu no Estreito de Hormuz no final de fevereiro e início de março de 2026. Enquanto o Irã atacava navios comerciais e um conselheiro sênior da Guarda Revolucionária Islâmica declarava a via navegável vital fechada, o mundo assistia apreensivo. Os preços globais do petróleo dispararam para $127 o barril, e as bolsas de valores caíram. Este era precisamente o tipo de cenário onde se esperava que os submarinos iranianos da classe Kilo, atualizados, desempenhassem um papel decisivo, ameaçando afundar superpetroleiros e navios de guerra para impor o bloqueio. No entanto, de forma notável, os submarinos permaneceram um fator nulo. A inação deles pode ser diretamente ligada ao sucesso dos esforços de rastreamento da Marinha do Iowa. Um comandante iraniano, sabendo que seu submarino estava sendo ativamente monitorado, hesitaria extremamente em lançar um ataque. Fazer isso seria um ato suicida, pois convidaria imediatamente a um ataque retaliatório dos ativos americanos que já o estavam seguindo. Os quilos, destinados a ser uma poderosa ferramenta de coerção, foram efetivamente neutralizados antes mesmo de poderem ser empregados em capacidade ofensiva. Sua furtividade foi desmantelada, e com ela, sua utilidade estratégica em um confronto de alto risco. Isso tornou um dos investimentos militares mais caros do Irã impotente no exato momento da crise. Curiosamente, a crise também expôs uma vulnerabilidade crítica e não relacionada do lado americano, uma grave lacuna na capacidade de contramedidas de Minas. Após a aposentadoria dos helicópteros MH-53S e a Dragon, em agosto de 2025, e o descomissionamento dos últimos navios MCM da classe Avenger, em setembro de 2025, a capacidade da Marinha dos Iowa de limpar minas marítimas atingiu um nível historicamente baixo. Com apenas um navio de combate litorâneo devidamente equipado, o USS Canberra, disponível no Golfo, os Iowa teriam tido dificuldades para combater uma operação de minagem iraniana em larga escala. Isso tornou a decisão do Irã de não implantar seu vasto arsenal de minas marítimas ainda mais significativa. A razão pela qual o Irã provavelmente se absteve de minar o estreito, apesar da clara vulnerabilidade dos Iowa, foi uma forma diferente de dissuasão. Ataques aéreos rápidos e decisivos dos Iowa e de Israel contra infraestruturas-chave de petróleo e gás iranianas, incluindo o terminal da ilha de Karg e o campo de gás de South Pars, serviram como um poderoso aviso. A mensagem era clara: qualquer tentativa de fechar o estreito por meio de minagem seria recebida com consequências econômicas devastadoras. Isso demonstrou que o equilíbrio estratégico na região é uma equação complexa, onde vulnerabilidades e forças podem coexistir simultaneamente, e a dissuasão pode vir de domínios inesperados, como a guerra econômica, tanto quanto de um confronto militar direto. A saga dos quilos iranianos aprimorados versus a doutrina ASW estabelecida da Marinha dos Iowa oferece uma lição poderosa e atemporal na guerra naval. Tecnologia superior não é um caminho garantido para a vitória.
Na maioria das vezes, um sistema bem afiado e integrado, enraizado em décadas de experiência, treinamento e uma compreensão profunda do ambiente operacional, pode superar uma plataforma tecnologicamente avançada, mas isolada. O investimento de 400 milhões de dólares do Irã foi uma aposta em um hardware. A resposta dos Estados Unidos foi uma afirmação silenciosa de sua confiança em um sistema abrangente. Um sistema de pessoas, plataformas e processos funcionando em uníssono. Este princípio destaca o valor duradouro do que é frequentemente chamado de superioridade doutrinária. O sucesso da Marinha dos Israel não nasceu de uma nova invenção, mas do conhecimento institucional transmitido através de gerações de submarinistas, aviadores e oficiais de guerra de superfície. Veio de inúmeras horas passadas em simuladores, em campos de treinamento e em patrulhas no mundo real durante a Guerra Fria. Essa experiência coletiva criou uma compreensão profunda e instintiva da caça submarina, que é muito mais flexível e resiliente do que qualquer algoritmo ou sensor. Ela permite que os comandantes se adaptem às mudanças nas condições e unam peças díspares de informação em um quadro tático coerente. O caso iraniano serve como um conto de advertência para qualquer nação que busca um atalho para a paridade militar. Adquirir armamento avançado é uma coisa. Construir o ecossistema de treinamento, manutenção e doutrina operacional necessário para usá-lo eficazmente é outra história completamente diferente. Os submarinos Kilo, apesar de toda a sua destreza tecnológica, operavam como ativos individuais dentro de uma tradição naval que carece da profundidade e amplitude de sua contraparte americana no campo especializado da guerra anti-submarino. Eles eram uma solução de alta tecnologia aplicada sem o suporte sistêmico necessário para torná-los verdadeiramente eficazes contra um oponente de primeira linha. Este resultado não significa que a tecnologia seja irrelevante. As próprias plataformas da Marinha dos Ekesnon-Niue, do P-8A Poseidon, aos submarinos da classe Virginia, são o auge da tecnologia moderna. No entanto, sua verdadeira força reside em como são conectados em rede e empregados de acordo com um conceito operacional comprovado. A tecnologia serve à doutrina, e não o contrário. A lição para os planejadores militares em todo o mundo é que uma abordagem holística, que equilibra o investimento em novos equipamentos com um foco incansável no treinamento, integração e pensamento estratégico, é a chave para criar uma força de combate verdadeiramente formidável. Tradição, neste contexto, não é sobre se agarrar ao passado, é sobre construir sobre uma base de experiência arduamente conquistada. A neutralização bem-sucedida da mais avançada ameaça submarina do Irã traz implicações significativas para o futuro cenário estratégico do Golfo Pérsico e de outras regiões. Ela demonstra a aliados e adversários que o domínio naval americano na região não depende apenas de seus grupos de ataque de porta-aviões, mas está profundamente enraizado em uma capacidade de guerra submarina e antissubmarina menos visível, mas igualmente potente. Para parceiros regionais como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, isso proporciona uma medida de segurança de que o compromisso dos UAE em proteger as vias navegáveis vitais permanece robusto e eficaz, mesmo contra ameaças assimétricas sofisticadas. Para o Irã, essa experiência é um revés estratégico que forçará uma reavaliação de sua postura naval. O investimento maciço nas atualizações do Kilo não conseguiu entregar a capacidade transformadora que foi prevista. Isso pode levar Teherã a direcionar seu foco e recursos para outras estratégias assimétricas, como o uso de táticas de enxame com pequenas e rápidas embarcações de ataque, o desenvolvimento de mísseis balísticos antinávio mais avançados, ou, como destacado pela crise de 2026, a exploração das vulnerabilidades dos adversários em áreas como a Guerra de Minas. A disputa submarina está longe de terminar, mas a próxima fase provavelmente verá o Irã buscando novas maneiras de contornar o comprovado sistema ASW americano. Olhando para o futuro, este episódio ressalta a importância duradoura do domínio submarino no conflito moderno. À medida que nações como a China continuam a expandir e modernizar suas próprias frotas de submarinos, as lições aprendidas no Golfo Pérsico serão inestimáveis. O sucesso da Marinha dos Submarinos reforça a necessidade de investimento contínuo não apenas em plataformas avançadas, mas em todo o ecossistema ASW,
o treinamento de pessoal, a manutenção de uma rede global de sensores e o constante refinamento da doutrina. A disputa entre a furtividade do submarino e os sistemas projetados para encontrá-lo é perpétua, e manter-se à frente exige vigilância e adaptação constantes. Em última análise, a história dos buracos negros do Irã é um lembrete de que na arena de alto risco da competição militar não há soluções fáceis. Os ecos dessa luta submarina ressoarão por anos, moldando orçamentos de defesa, planejamento estratégico e o delicado equilíbrio de poder em uma das regiões mais críticas do mundo. Isso prova que, embora um único submarino possa ser uma arma formidável, um sistema superior, apoiado pela experiência e por um profundo entendimento do campo de batalha, quase sempre terá a vantagem decisiva no mundo silencioso, profundo e implacável da guerra naval.